Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, dentro desta trezena de Santo Antônio, neste dia em que também celebramos, dentro do calendário civil no Brasil, o Dia dos Namorados, e nesse dia em que também dedicamos à família, a pastoral familiar, essa noite, em primeiro lugar, eu preciso desmitificar um pouquinho o livrinho, né? O livrinho aí da trezena está errado. Que arrogância, né? Mas está errado. Como bom franciscano que sou, a origem do santo casamenteiro foi aquela história que falei no início da Santa Missa. O santo ajudou no dote de uma noiva para que ela se casasse. E a partir dali criou uma fama. A história também narrada ao longo dos séculos também foi ganhando dimensões, digamos assim, maiores do que a própria história já revela, e aí se formou a fama do santo casamenteiro. Mas mais importante que isto é nós percebermos, dentro das bem-aventuranças que acabaram de ser proclamadas, em primeiro lugar, o espírito da bem-aventurança. Vamos usar a palavra de Deus para explicar a palavra de Deus. Nos Salmos nós encontramos uma frase que diz assim, que aqueles que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Qual é a lógica de semear entre lágrimas para depois colher com alegria? Quando nós conhecemos um pouco a vida do agricultor, do camponês, da camponesa, nós sabemos que preparar a terra dá trabalho, exige esforço. Semear esta terra também dá trabalho, exige esforço. Então é por isso que se planta entre lágrimas, se semeia entre lágrimas, esforço, luta, empenho, dedicação, suor no dia a dia, para que depois os frutos desse esforço surjam na colheita. Por isso, aqueles que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. O sentido da bem-aventurança também é por aí.
a luta de viver a sua fé hoje, o esforço de ser fiel ao mandamento de Deus hoje, a luta de seguir esses ensinamentos, é esse plantar entre lágrimas, para que mais lá na frente, dentro inclusive da nossa própria existência neste mundo, nós possamos colher os frutos da fé bem vivida, da luta travada para permanecer dentro da graça e do ensinamento de Deus. Primeiro é luta, é esforço, é empenho, depois esse esforço, essa luta se traduz em frutos. Essa é a lógica da bem-aventurança. Então, é importante que nós nos esforcemos como católicos, como família, como casais de namorado e namorada, para poder colher os frutos desse esforço em Deus. Nos esforcemos para permanecer na graça de Deus, para colher esses frutos. E é muito assim, inclusive, a vida dos santos. Se você observar, não foi diferente com Santo Antônio. No início, o santo come o pão que o diabo amassou. Sofre pra caramba. Luta para ser fiel aos propósitos de Deus. Mas depois de um certo tempo, na própria vida dele, ele já começa a ser visto com um ar de santidade, por causa do esforço que fez para corresponder ao amor de Deus. As pessoas já começam a perceber os frutos da graça de Deus na vida do santo que fez luta, combateu, se empenhou, se sacrificou, fez renúncias. Então, essa é a lógica da bem-aventurança, essa é a lógica que também Santo Antônio quer nos ensinar. E dentro das bem-aventuranças, que daria aqui uma reflexão enorme, muito profunda, meditar cada bem-aventurança, eu gostaria de, nessa noite, meditar apenas uma bem-aventurança. A bem-aventurança que diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Na hora que a gente ouve esse bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus, eu não sei você, a primeira vez que eu ouvi, eu digo, eu estou lascado, porque eu não sou puro de coração. Danou-se, não vou ver a Deus. Mas, calma, não é bem assim. Porque nós precisamos compreender o que é, dentro do ponto de vista bíblico e também da cultura judaica em que Jesus está falando, o que é ser puro de coração. A nossa cultura ocidental, moderna, ela relaciona tudo com sexualidade. Então já acha que ser puro de coração é bem. Então eu tenho que não ter nenhum tipo de falha, eu tenho que ser, não tem que no meu coração, no campo da sexualidade, nenhum tipo de desejo, e não é por aí. Ser puro de coração para poder ver a Deus não tem a ver só com sexualidade. Seria muito simples, seria reduzir a palavra de Deus a um mero campo sexual. Quando Jesus fala que são bem-aventurados que são puros de coração, porque verão a Deus, é porque, em primeiro lugar, para sermos puras de coração, nós precisamos lutar, fazer o esforço, o sacrifício de dominar em nós o egoísmo,
dominá-lo para que ele não nos domine, ou seja, fazer o esforço de não deixar o egoísmo manchar o nosso coração, não deixar o egoísmo se tornar uma impureza no meu coração, porque o egoísmo é uma impureza. Portanto, ser puro de coração implica em travar uma luta para vencer o egoísmo que está em cada um de nós, afetados pelo pecado. Portanto, eu vou deixando Deus purificar-me a partir do desapego, a partir da empatia, a partir do eu aprender me colocar no lugar da outra pessoa, pensando também na outra pessoa e não só em mim. Quando eu estou fazendo isso, eu estou me tornando puro. Puro de coração. Porque não penso só em mim, penso no outro. Pensar só em mim torna o coração impuro. Só isso, Frei? Não, tem muita coisa. O que nos torna ainda um coração impuro é quando nós somos pessoas materialistas, apegadas demais aos bens, ao dinheiro, às coisas. Quando nós endeusamos os bens, o patrimônio, o dinheiro, tem família por aí que, por causa de herança, infelizmente, estão se odiando, ao invés de se entenderem, ao invés de saberem repartir, ao invés de saber negociar. Pessoas que, às vezes, até chegam a se matar por causa de bens materiais. Portanto, um coração apegado que endeusa os bens materiais, o dinheiro, e coloca isso como por primeiro na sua vida, é um coração impuro. Está sujo por essa mentalidade materialista. E vai ter dificuldade de relacionar-se com os irmãos, porque é tão apegado, é tão avarento que vê no irmão, na irmã, uma ameaça àquilo que eu possuo. Ou alguém que está competindo comigo por aquilo que eu possuo. E eu não quero abrir mão do que eu tenho, e eu quero acumular cada vez mais. O coração desse está puro, não está puro, ele está sujo. Mas, quando eu aprendo na ação de Deus, deixar a verdade de Deus me purificar, eu terei um coração puro, fazendo o sacrifício, o esforço de não me dominar pelo materialismo, pela ganância, mas saber também ser alguém desapegado, desapegada, alguém generoso, generosa, capaz de compartilhar as coisas, capaz de dividir as coisas, de não ser tão egoísta, materialista. Quando eu sou capaz de partilhar, eu estou tendo um coração puro. E isso exige de mim sacrifício, bem-aventurança. Eu já sou um bem-aventurado e já estou tendo o coração puro, porque eu faço o sacrifício de renunciar, de me desapegar. Tem mais, Frei? Tem. Quando muitas vezes na nossa caminhada nós deixamos o nosso coração ser manchado pelo ódio, pela mágoa, pelo ressentimento. Quando o ódio, a mágoa, o ressentimento toma conta de mim, meu coração não é puro. Meu coração está impuro, porque aquele ódio, aquela mágoa, aquele ressentimento está manchando esse coração. E aí exige de nós a luta, o esforço, o empenho de não deixar aquela mágoa, aquele ódio, aquele ressentimento tomar conta de nós. Por isso, bem-aventurado é aquele que não deixa, que luta, que combate, que não alimenta isso dentro de si. E o remédio
para isto é, claro, o perdão. Dar o perdão, mas também receber o perdão. Porque nós não somos Deus, nós erramos. Então o perdão é sempre uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu sou chamado a perdoar, eu também sou chamado a pedir perdão. E quando eu perdoo e peço perdão, eu tenho um coração puro. Um coração aberto, um coração que nesse sacrifício de perdoar e pedir perdão, que às vezes não é fácil, né? Tem gente que não quer dar o braço a torcer. Tem gente que acha que pedir perdão ou dar o perdão vai me diminuir. Então, às vezes é um sacrifício perdoar, mas é esse semear a partir de um esforço para colher com alegria na medida em que eu perdoo e peço perdão. E o meu coração está sendo puro. Então, meu coração puro desta maneira está cada vez mais se capacitando para ver, para contemplar Deus. Tem mais, Frei? Tem, infelizmente. Que mais torna o nosso coração impuro? O orgulho. Um coração cheio de si, que se acha o tal, a última bolacha do pacote, né? Se acha o cara, se acha a cara, eu acho que tem isso, não sei. A tal, com arrogância, com prepotência, com vaidade, se colocando acima dos outros, se achando autossuficiente. Quer dizer, uma pessoa que age assim, coração cheio de orgulho, é um coração impuro. E qual é o remédio? A humildade. Reconhecer os meus erros, as minhas falhas, os meus limites. Reconhecer que eu não sei tudo, que eu preciso de Deus e dos outros. Reconhecer a minha pequenez. Ter um coração humilde é ter um coração puro. E por isso, a bem-aventurança de que eu verei a Deus, cultivando a humildade, será uma realidade para mim futuramente. Portanto, veja que é a mesma lógica da bem-aventurança. Ou seja, eu me esforço para ser humilde, e é um esforço, e tem hora que a gente quer mesmo botar a banca, tem hora que a gente não quer dar o braço a torcer, mas o esforço de se manter uma atitude de humildade dará para nós um coração puro, e os frutos disso é a bem-aventurança de poder contemplar a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, portanto, nós acabamos de perceber que a questão da pureza não é só uma questão sexual. Claro que envolve a questão da castidade, de não ter uma vida promíscua, de saber se guardar, de saber respeitar a si e a outra pessoa como templos vivos de Deus, como templos do Espírito Santo. Envolve isso também, mas não é só isso. Você já compreendeu que ter um coração puro é, acima de tudo, cultivar o amor que serve, o amor que perdoa, o amor que faz o bem, o amor que é generoso, o amor que pede perdão, o amor que pratica a justiça, o amor que pratica a honestidade, o amor que nos leva a ser bondosos uns com os outros, a cultivar boas amizades, a partilhar e compartilhar a vida, a sermos generosos uns com os outros, o amor que nos leva a ter atitudes positivas, inclusive diante da vida, ao invés de uma atitude negativa, a fazer o bem. Isso é ter um coração puro. Portanto, nos esforcemos
em casa, nos relacionamentos familiares, no trabalho, nos nossos relacionamentos do dia a dia, na comunidade, para ter um coração puro, uma luta para sermos bem-aventurados. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Cuide do seu coração. Cuide da qualidade dos seus pensamentos. Cuide da qualidade das emoções que você alimenta dentro de você. Cuide da qualidade das decisões e atitudes e valores que você alimenta na sua vida. Que você possa alimentar sempre na perspectiva dos ensinamentos de Deus um coração puro. E que nós tenhamos em nosso coração, na nossa mente, esse desejo interior. Eu quero ter um coração puro. Porque eu quero amar, eu quero perdoar e pedir perdão, eu quero me esforçar para praticar a justiça, eu quero me esforçar para ser honesto, para ser bom, ser uma boa pessoa, para cultivar boas amizades, para ter uma vida casta, sim, para ser generoso, generosa, para partilhar, para me desapegar das coisas, para ser humilde, para ter uma atitude positiva e fazer o bem. Nos esforcemos, desejemos ter um coração puro para sermos bem-aventurados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.